Beleza. Paramos aqui, ó. Artigo 1145. Beleza. Então vamos lá, só para recapitular, só para a gente poder lembrar a situação, tá? Imagine então lá que eu tenho o empresário A que vende o estabelecimento para o empresário B, tá? Através de um contrato de trespasse, tá? Nós vemos que, além dos efeitos, para que o contrato de trespasse produza efeitos contra terceiros, nós temos lá a necessidade do 1144, que é o registro e a publicação. Beleza. Eita, onde que foi esse? Deixa eu desligar o som aqui. Além do 1144, há necessidade, então, do contrato produzir efeitos quanto a terceiros com relação a dívidas contraídas pelo empresário alienante. Então, imagine só que antes de realizar o contrato de trespasse, o empresário alienante, o empresário A aqui, ele contraiu 3 dívidas, com o credor 1, credor 2 e credor 3, ok? Ele contraiu 3 dívidas. Resolveu, então, vender o estabelecimento, formalizou o contrato de trespasse e vendeu esse estabelecimento a outra pessoa jurídica, a TJ Confeitaria. Pessoa jurídica onde os sócios é Tiago e João. Ok? Tranquilo até aqui, né? Acontece que, primeira situação, esse contrato de trespasse produzirá efeito quanto a terceiros? Se for demonstrado e for comprovado, então, se o empresário A possui bens suficientes para pagar as dívidas que ele contraiu no exercício da sua atividade naquele estabelecimento empresarial. Veja que ele fez dívidas aqui com os credores 1, 2 e 3. Tá? Para que esse contrato de trespasse? Primeira situação, eu preciso ver se ele tem bens para que possa responder, quitar, ter bens suficientes para pagar esses credores. Caso ele não tenha bens suficientes para saldar, para se responsabilizar por essas dívidas, para que esse contrato de trespasse possa surtir efeito quanto a terceiros, é preciso que ele pague esses credores. É preciso que ele pague, ok? Agora, se ele não pagar esse contrato de trespasse, existe a possibilidade, sim, desse contrato ter efeitos, desde que ele consiga, então, a anuência desses credores, o consentimento, a autorização desses credores para efetuar esse contrato de trespasse, tá? Quando ele pede essa autorização, esse consentimento desses credores, ele faz de que forma? Ele pode conseguir esse consentimento de forma escrita. Quando os credores eles consentem de uma forma escrita, expressa, a venda daquele estabelecimento, tá? E caso não seja expresso, de uma forma tácita, onde o empresário A notifica os credores quanto à venda do estabelecimento, e esse, então, durante o período de 30 dias, não se opõe, não se manifesta nessa seguinte forma. Então, haveria, então, tacitamente, uma vez que ele ocorreu o silêncio desses credores, quanto à venda desse trespasse. Então, essa automaticamente... notificação é via o quê, prof? Oi? A notificação é via o quê? A notificação? É via extrajudicial, cartório?
por AR. Você faz AR. uma notificação, não precisa ser nem faz uma notificação por escrita, O encaminha que é AR? a carta de aviso de De recebimento. recebimento. Tá? Utiliza muito no judiciário para você, por quê? Porque quando as pessoas recebem uma AR, uma carta de aviso de recebimento, o correio notifica que aquela pessoa recebeu aquele documento, entendeu? Você precisa demonstrar Sim. de que aquele credor, ele recebeu, ele tomou conhecimento. Se você chegar nele com essa notificação e falar, ó, tô aqui uma carta de venda de estabelecimento comercial, você recebe para mim e assina no final, ele pega e recebe. Dá como recebido naquela data. Também é válido da mesma forma. O importante é levar a conhecimento de que ele tomou conhecimento da venda. Ok? Daí começa a contar em silêncio. Oi? O credor ter ficado em silêncio confirma que ele consentiu. Se ele ficar em venda. silêncio durante o período de 30 dias após o recebimento, diante desses fatos, então, automaticamente, ele consente com a venda do estabelecimento de uma forma tácita, que nós falamos. Então, tem que esperar 30 dias, então, para poder Justamente. vender. Capitulou, Denise? Lembrou? Ellison, tudo certo? Quanto aos demais, tudo certo também? Tudo beleza. Tudo certo. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Então, automaticamente, considerando toda essa situação do artigo 1145, nós estamos falando de efeitos, né? Lembra? Nós estamos falando de efeitos. Se nós estamos falando de efeito, não gera nulidade. Justamente pelo fato do contrato de trespasse existir. Concorda comigo? Sim. Então, sim, ainda existe, coloca aí, não ó, terminou ainda. Coloca aí, ó. Caso um dos credores. Só para ficar mais legal, né, prof? Dá para falar assim que não teve coisa julgada, né, no contrato. É? Fala isso não, pelo amor de Deus, hein? Não teve efeito ainda. Caso um dos credores, anota aí. Caso um dos credores cobre o empresário alienante, caso um dos credores cobre o empresário alienante, cobre do empresário alienante, o pagamento de uma dívida em decorrência recebeu o pessoal aqui. Tá. Em decorrência do exercício da atividade realizada no estabelecimento comercial, objeto da venda, vai acompanhando o raciocínio e vai criando a imagem aí na cabeça de vocês. Caso um dos credores cobre do empresário alienante o pagamento de uma dívida em decorrência do exercício da atividade realizada no estabelecimento comercial, objeto da venda, poderá esse credor executar o título. Suponhamos, então, que ele tenha pago, o empresário alienante tenha pago com cheque o título de crédito, que é um título de crédito, por exemplo, cheque. Suponhamos, tá? Ele esse credor executar o título de crédito e indicar o estabelecimento comercial alienado à penhora. Eu não vou entrar. Observação.
não entra com ação, com pedido de nulidade, uma vez que o contrato de trespasse existe e é válido. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, o que que acontece se entrar com a ação errada? Se entrar com a ação de O juiz vai indeferir. nulidade, mas vai indeferir? O juiz pode indeferir de ofício, considerando aí a ausência de pressuposto nessa situação, e na contestação, eu, como advogado dessa situação, eu demonstraria que o contrato é válido e existe. E automaticamente não existem os elementos de nulidade. Previsto lá no artigo 166 do Código Civil, 171 do Código Civil. Tá? Você vai perder um tempão e lá na frente você vai perder o processo. Entendeu? Tranquilo até aqui, gente? Podemos dar continuidade, então, na nossa matéria? Quanto aos outros pontos? Professor, daí entra com, faz o quê daí se a pessoa não pagar? Qual que é o desfecho? O credor executa. O credor, que é o A? O credor Não, vai é o B. executar. Diante dessa situação, o credor vai executar A, porque a dívida... A vai executar Imagina, o A. ó, o empresário A, ele deu um cheque, não deu? Aham. Ele deu um cheque no nome da empresa dele, da sociedade empresarial dele, tá? Automaticamente o credor, ao receber aquele cheque, esse cheque não sendo coberto, ele não sendo pago, ele vai executar. Mas veja só, ele não pode executar esse cheque, ele não pode executar B, porque o título executivo foi direcionado a ele, é do empresário A. Não tem o porquê ele colocar B na execução. Entendeu? Não foi B que deu o cheque. Quem constituiu a dívida foi A. Então, automaticamente, ele vai executar A. E na execução, no momento da penhora, ele vai falar para o juiz, ó, o contrato de trespasse, ele não produz efeitos contra terceiros. E como o estabelecimento, ele é patrimônio, e considerando os termos do 451 do STJ, tá? 451 do STJ, súmula, ele pode ser penhorado, tá? Agora, se o credor consentiu, se houve o consentimento e aquele trespasse produziu efeitos, tá? Aí eu já não estou falando de responsabilidade. Eu não estou falando de responsabilidade da dívida. Eu estou falando da execução, tá? Se ele executar A, daí o título executivo, ele não vai poder cobrar de B, porque ele não vai poder penhorar o estabelecimento justamente porque ele consentiu com a venda. Entendeu? E se o A não tiver patrimônio? Aí numa situação dessa... Penhora o estabelecimento? Se ele consentiu, não. Porque Não. produziu efeitos. Se A não tem patrimônio, não tem nada, o credor vai perder. Mas só que daí a gente entra no artigo 1146, entendeu? Que nós vamos tratar agora. Ah, tá. Entendeu? Mas, diante dessa situação, o que eu quero dizer é o seguinte, não cabe, através dessa execução, por exemplo, penhorar o estabelecimento para satisfazer a dívida. Porque a relação jurídica de cobrança aqui está sendo entre o credor e o empresário A, o empresário que vendeu o estabelecimento. E não tem nada a ver com B. B é uma carta fora do baralho aqui. Automaticamente, o que o credor está pensando? Opa, eu vou executar A e eu quero um estabelecimento. Agora, só cobra do B se o B tiver conhecimento, senão não. Não, daí é uma outra questão de responsabilidade. O que eu estou falando aqui é de uma relação... De efeito. O que eu estou falando de efeito de uma relação jurídica entre o credor e o empresário A. Onde ele pode buscar a satisfação da dívida no estabelecimento, porque o estabelecimento era um patrimônio de A.
e o estabelecimento pode ser penhorado. Entendeu? Uhum. Obrigada, senhor. Tá bom? Veja que eu não estou falando de responsabilidade. A gente vai ver agora, e eu vou perguntar, por exemplo, B, ele é responsável solidariamente com A pelas dívidas contraídas por ele antes da venda, antes da relação dos trespasses? Olha, até Eu aqui, acho que sim. veja só, Mas até tem que aqui ter eu estou falando de publicidade. efeitos. É. Eu estou falando de efeitos. O que eu estou dizendo agora é o seguinte: se B, imagine essa situação aqui, tá? Opa, não é aqui, é aqui. Então, vamos lá. Olha aqui. Imagine aqui. Estão dando para enxergar? Sim. Imagine aqui o empresário A. Deixa eu aumentar aqui. O empresário A, padaria Quipão, empório da confeitaria, tal. Ele adquire 3 dívidas. Ele faz 3 dívidas com o credor 1, tá? No dia 10 de 5 de 2020, ele faz uma dívida com o credor 1. Suponhamos lá que ele comprou matéria-prima, massa de pão para fazer pão, enfim, tá? Ele fez uma dívida com o credor 2, suponhamos lá que ele comprou frios, tá? Para fazer com o credor para a padaria. E o credor 3, suponhamos que ele comprou Coxinha. coxinha. Comprou bebidas, vamos lá, bebidas para o estoque da sua padaria, tá? Acontece, veja só, todas essas dívidas, ó a data que foi contratada. Foi contratada no dia 10 de 5 de 2020, 10 de 5 de 2020, 10 de 5 de 2020. Acontece que no dia 18 de 5, ele vendeu o estabelecimento dele para TJ Confeitaria. O estabelecimento, suponhamos lá, ele formalizou o contrato de trespasses no dia 18 do 5 e já publicou no próprio dia 18. Tá? Cumpriu com os requisitos do artigo 1144. Tá? Beleza? Pois bem, aqui eu quero saber o seguinte. B, o empresário B, imaginando que essas dívidas aqui contraídas, nenhuma delas ainda foram pagas. Olha só, a dívida com o credor 1 venceu em 10 de 5 de 2020, tá? Com o credor 2, venceu no dia 11 de 5 de 2020. E com o credor 3, a dívida, ela é uma dívida vincenda, ou seja, ela foi contraída antes do contrato de trespasse, mas ela vai ter efeito somente após a venda do contrato, ó, lá em 10 de 7 de 2020. Estão conseguindo entender o exemplo? Olha a pegadinha que você colocou aí. Eu entendi. Olha a pegadinha que você colocou aí, prof. Porque o credor 2 não contabilizou, né? Calma. Aí não vai ter Calma lá. responsabilidade. Vamos lá. Pera lá. Entenderam o exemplo? Sim. Tipo, a dívida venceu antes dele comprar, né? Essa que é a questão? Eu quero que vocês entendam o exemplo. A dívida foi contraída antes. Contraída e o vencimento também, né? A dívida foi contraída antes, porém, dentre as dívidas, uma delas, ele deu um cheque predatado, por exemplo, lá, pois a dívida vencia somente em 10 do 7. Tranquilo até aqui, né? Uhum. A pergunta é o seguinte, senhores, o empresário adquirente, ele é responsável por essas dívidas contraídas pelo empresário A? Só as que vencem depois do trespasse, né? E aí que a gente vai... Não, ele é responsável por todas. Todas? Tem que ter tido a publicidade. Tem que ter tido aí que nós vamos publicidade, começar a estudar. Vamos lá. Mas acho que seria solidário. Senhores, vamos lá. É onde nós vamos começar a estudar agora
a questão da responsabilidade. Primeira situação, responsabilidade civil. Da responsabilidade do adquirente, do empresário adquirente. Pode colocar aí. O empresário adquirente é responsável pelas dívidas. Ele é responsável, sim, pelas dívidas contraídas pelo empresário alienante. Ponto. Olha só. Eu estou dizendo, então, que o empresário adquirente, o empresário B, que comprou o estabelecimento, tá? Ele adquire, ele passa a ser responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário A, que é o empresário alienante, antes da venda do trespasse. Acontece, tranquilo até aqui? Uhum. Então tá. Acontece que não são todas as dívidas que o empresário adquirente é responsável. Coloca aí. O empresário adquirente somente será responsável pelas dívidas contabilizadas. Olha só, essa é o X da questão. Essas dívidas, elas devem estar contabilizadas, seja inseridas nos livros contábeis, tá? Inseridas nos livros contábeis, ou indicadas no imposto de renda. Qual é a ideia de que é necessário que as dívidas estejam contabilizadas? É porque quando você contabiliza uma determinada dívida, você, de uma certa forma, torna ela pública. Essa é a ideia, porque você está registrando essa dívida. Você está inserindo ela nos livros contábeis. Isso significa dizer que o empresário que está adquirindo esse estabelecimento, presume-se, de certa forma, presume-se que ele tinha conhecimento dessas dívidas. Entendeu? Por isso que é necessário que elas estejam contabilizadas. Tanto é que a jurisprudência, e tanto é que o sentido aqui é de presumir de que o empresário adquirente tinha conhecimento dessas dívidas, tanto é que a jurisprudência tem entendido de que, sendo demonstrado que o empresário adquirente teve conhecimento da dívida, mesmo ela não estando contabilizada, se ele tinha conhecimento dessa dívida e você demonstrar isso, ele é também responsável. Entendeu? Só de falar? Não, só de falar não. Provar que ele demonstrar isso. É. Tá? Ou seja, porque qual é a ideia da necessidade de contabilizar essas dívidas? Que as dívidas são públicas. Ou seja, ela se tornou pública de conhecimento. Tá? Automaticamente, a jurisprudência tem admitido a seguinte situação. Se você demonstrar que o credor, ou seja, que o empresário adquirente do estabelecimento tinha conhecimento dessa dívida, mesmo ela não estando contabilizada, poderá ele ser responsável por ela. Tranquilo? Professor, mas como que ele tem conhecimento se ela não está contabilizada e nem no imposto? Que forma? Por exemplo, suponhamos lá,
existe várias situações do estabelecimento, várias dívidas com Copel, suponhamos, energia elétrica. E, até mesmo por um erro do empresário, ele deixou de contabilizar isso. Tá? Veja só, é uma dívida notória. Caberia ao empresário, de uma certa forma, verificar aquele ponto de energia, até porque ele vai fazer uma transferência de titularidade, né? E automaticamente ele tinha conhecimento. É fácil, isso é fácil de demonstrar. Olha, ele tinha é fácil de provar que ele é notória essa dívida existe. Ele tinha por obrigação saber dessa situação. Pode sim ele ser responsabilizado por essa dívida. É um exemplo. Ou, por exemplo, se você imagine só, se o credor demonstrar ao longo da venda, suponhamos que o empresário A e o empresário B, eles estavam negociando há muito tempo esse estabelecimento. E o empresário B, ele vinha acompanhando todas as atividades realizadas pelo empresário A, antes mesmo de comprar. Entendeu? Ele vinha acompanhando para ver como que funcionava, teve acesso até mesmo aos próprios fornecedores do empresário A, tá? Num determinado contratinho lá, ele acabou assinando como testemunha, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu consigo demonstrar através disso que ele tinha conhecimento daquela dívida. Então, automaticamente, ele poderá sim ser responsabilizado, entendeu? Tranquilo? Sim. Então tá. Então, diante dessa situação, somente dívidas contabilizadas. Mas não são todas as dívidas, mesmo contabilizadas, em que não contabilizadas, que o empresário B vai ter responsabilidade. Ou seja, imagine então dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas, quando não contabilizadas, aqui é uma exceção. Independentemente se essa dívida trabalhista ela está contabilizada ou não, o empresário B sempre será responsável. Beleza? Então, nas dívidas trabalhistas, artigo 10 e artigo 448 da CLT, princípio da preservação do contrato de trabalho. Ou seja, mesmo não estando contabilizada, as dívidas trabalhistas serão também de responsabilidade do empresário adquirente. Tá bom? Professor, volta um pouquinho lá, porque virou a página e não consegui copiar, por favor. Aqui? Isso. Ah, não, não é aí não, professor. É princípio da preservação. É isso mesmo. Do contrato de trabalho. Do contrato de trabalho. Ah, tá. Beleza. Beleza? O artigo 133 do Código Tributário, ou seja, a mesma exceção se aplica a tributos, às dívidas tributárias. Nessa situação, eu vou dar um Ctrl+C aqui, ó. Mesmo não estando contabilizadas, as dívidas tributárias serão também de responsabilidade do empresário adquirente. Artigo 133 do Código Tributário Nacional.
Tranquilo até aqui? Não. Ou seja, mesmo estando contabilizada ou não, o empresário B, ele responde solidariamente por essas dívidas. Ok? Espera só um pouquinho, professor. Então tá, a gente tem menos de 1 minuto, então, tá? Pronto. Daí eu vou voltar aqui já no próximo capítulo, depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Em um outro momento, da responsabilidade do alienante. Veja só, não é só o adquirente que tem responsabilidade. Aquele que vendeu o estabelecimento, ele também tem responsabilidade no pagamento dessas dívidas. Mas ele tem uma responsabilidade por um determinado período apenas. E a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Beleza? Ellison, tudo certo? Tudo certo. Beleza, José? Andréia? Quem mais está aí? Beleza. Beleza? Sim, sim. Felipe, Juliana, Tami, Leonardo, Guilherme, tudo beleza, gente?